E aí, pessoal, professor Helder por aqui, dando sequência aos nossos vídeos sobre programação. Nesse vídeo aqui, a gente começa um estudo que é bem interessante, que é onde nós começamos a usar códigos que já estão prontos, né? A gente começa a fazer reuso de bibliotecas, de outras funcionalidades que outros programadores desenvolveram, e é o motivo pelo qual Python, por exemplo, é uma linguagem tão utilizada hoje em dia. Java foi muito usado, C++ também, o JavaScript também, que é a disponibilidade para os programadores de um monte de coisas que já estão prontas, né? E aí a forma que nós temos para entregar para os programadores essas funcionalidades prontas é através de funções, né? No caso, quando a gente está usando programação estruturada, né, a tradicional, ou através de classes e métodos, quando a gente já estiver utilizando o paradigma de orientação a objetos, né? A ideia que a gente vai ver no vídeo de hoje, a ideia de funções, está bem associada ao paradigma de programação estruturado, né, a programação sequencial tradicional, né, meio que também conhecida como monolítico, né, mas o conceito principal também se aplica na orientação a objetos quando a gente estiver usando a ideia de métodos, né, mas tem diferenças, mas o conceito principal se aplica também, tá? Então, funções, pessoal, como eu comentei no início do vídeo, são pequenas funcionalidades, né? Então a gente tende a colocar nas funções, a gente busca deixá-las o mais modular possível, né? Então eu vou fazer uma função para verificar se um número é primo. Então ela é uma função bem específica. Vou fazer uma função para mostrar de repente uma janela, que nem essa janela aqui do Tony, tá? Pode ser uma função, vai ser um pouquinho maior, mas vai ser uma função bem específica para isso. Sei lá, vou fazer uma função para calcular o somatório de uma lista de números, beleza, né? Então vejam que as funções elas são específicas e elas são meio que autocontidas, né? Elas podem usar outras funções, mas elas têm um propósito bem definido, né? E algo que é interessante das funções é que elas não necessariamente mostram algo para o usuário, tá? Não necessariamente elas mostram algo para o usuário. Então a gente está muito acostumado, né? Desde lá do nosso primeiro vídeo, acho que era o primeiro, que a gente falava sobre o que é a computação, né? Que é aquela ideia de entrada, processamento e saída, né? Então, até agora, a gente está sendo bem explícito quanto a essa saída, no sentido que é uma saída para o usuário, né? Para quem executou o programa, então provavelmente para um ser humano, né? A ideia das funções, elas podem sim ter uma saída para um ser humano, mas a ideia principal, o projeto delas, é que essa saída, né, entrada, processamento e saída, é que essa saída seja usada por programadores, para que eles usem nos seus programas. Então esse que é a principal viradinha de chave que a gente tem que ter quando estiver programando funções. Claro, né? Nada impede que a gente faça uma função, que nem eu falei, para mostrar essa interface gráfica aqui, para mostrar um texto para o usuário. Com certeza que nada impede, é até muitas vezes recomendável. Mas o foco principal é que a função ela serve para a gente comunicar coisas, né, fazer coisas dentro do nosso programa, né? Então ela é mais para o programador do que para o usuário, tá? Então vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui que a gente já está usando, que é o input, tá? O input aqui é o exemplo de uma função pronta que já está embutida no Python, né? Então a gente não precisa baixar nenhuma biblioteca externa, acessar nenhuma biblioteca. Python já entrega o input para nós, está prontinho, assim como o Python entrega o print e algumas outras funções que a gente vai dar uma olhada nos próximos vídeos, tá? Então, uma função no Python, e assim, na esmagadora maioria das linguagens, seria a mesma coisa que a gente tem uma função matemática qualquer, né? Uma função aqui em x, né? Tal que x recebe, x equivale a x ao quadrado mais 2 vezes x mais alguma constante, né? Só um exemplo. Ou a gente podia ter a gaussiana, que ela é dada em função da média e do
desvio padrão aqui, né, a distribuição normal. Então, são exemplos de funções. Então, o que que a gente tem aqui? A nossa função input, quando ela foi definida lá pelos desenvolvedores do Python, ela tem uma definição da função input em que a gente vai dizer o seguinte, olha, sempre que a gente for usar a função input, tá? Aqui eu vou receber uma entrada, vou receber um texto qualquer aqui, né? Vou receber um texto, e aí eu vou mostrar esse texto para o usuário, e aí eu vou pegar a entrada desse texto, e aí é que vem a ideia da função, né? Então vou mostrar o texto, o usuário vai digitar alguma entrada, né? No nosso caso aqui vai ser essa entrada que ele digita no teclado, e o que ele digitar no momento que ele der o Enter, vai ser o retorno dessa função, vai ser o retorno da função input, né? Então quando a gente roda a função input, seria a mesma coisa que eu colocar aqui, por exemplo, f de 2, né? Então, quero calcular f de 2, então vou substituir o 2 aqui no lugar do x e vou fazer um cálculo, e aí eu tenho um valor, né? Esse valor é o que a minha função está retornando. É a mesma coisa que no input. Então quando nós rodarmos o input, estou passando um argumento aqui, do mesmo jeito que eu estou passando esse 2. Esse argumento, no caso do input, vai ser mostrado, o usuário vai entrar um valor e esse valor vai ser retornado. Então, input tem o retorno do que o usuário digitou, né? Vai ser um texto aqui. E aí esse texto eu vou usar para atribuir aqui numa variável. Legal? Então vejam que essa função, ela só tem utilidade quando a gente estiver programando ela. Então, naquele ciclo de entrada, processamento e saída, a saída vai ser útil aqui, no meu programa, tá? Aqui no meu programa. Então a saída da função input, ela não é útil para o meu usuário final, né? Quem vai usar o programa. Para ele não faz diferença, mas para mim, programador, sim, faz e faz bastante diferença. Legal? E aí eu dei o exemplo aqui da gaussiana, né? Que ela usa... ela tem 2 parâmetros, e aí as funções aqui em linguagens de programação também, né, em geral não tem limites de parâmetros, né, a gente pode colocar quantos parâmetros precisar, tá? Então na gaussiana, se a gente fosse fazer uma função, seria média, desvio padrão, aí desenhar, né, a função que é o sino, tá? Então pessoal, vamos começar o nosso estudo aqui sobre funções, entendendo bem como é que funciona para a gente definir uma função, né, uma função bem simples em princípio, então para a gente definir e para a gente chamar essa função, para nós utilizarmos essa função dentro do nosso código-fonte. Tá? Então aqui deu um contexto aqui com a nossa função input, mas agora vamos montar uma outra. De repente aqui algo que vocês já fizeram várias vezes, acho que até já gravei um vídeo sobre isso, para a gente fazer a verificação se o número é par ou não, né? Isso eu acho que a gente conversa desde lá da parte de expressões relacionais, tá? Então, quero verificar se o número é par, tá? Então é claro que a gente já sabe que a gente podia escrever um programa aqui, né, no Python normal para fazer essa verificação, mas se for algo que repetidas vezes eu vou precisar usar, eu posso fazer uma função dessa funcionalidade e depois só chamar a função, assim como a gente chama a função input, eu posso fazer a minha função, né, as funções definidas pelo programador, e depois usar da maneira que for mais interessante. Tá? Então, para nós definirmos uma função, tá, tem um termo que está bem associado à definição, que é o def. Tá? Então, def é a palavra reservada da linguagem, aqui no caso do Python, a gente vai usar para definir uma função. Então logo em seguida do def, a gente vai definir qual é o nome da nossa função. Então vou chamar ela aqui de par, tá? Então o nome da minha função é par. Aí nós abrimos e fechamos parênteses, e aí aqui dentro dos parênteses nós colocamos os parâmetros dessa função. Né? Então o que são os parâmetros? Os parâmetros são informações que nós precisamos para que a nossa função possa funcionar corretamente. Então, exemplo aqui do par. Para eu verificar se o número é par, o que eu preciso? Eu preciso saber que número é esse. Né? Então,
Se eu quero, por exemplo, mostrar algo para o usuário, que é a funcionalidade do print, o que eu preciso? Eu preciso o texto a mostrar para o usuário. Então aqui dentro dos parênteses a gente vai definir os parâmetros, né? O que a gente espera e o que a gente precisa para que a função funcione. Então no caso aqui do par, a gente só vai colocar aqui que eu preciso um número, uma variável. E aí lembrem, né, que no caso do Python o tipo ele é implícito, né? Na hora da atribuição é que a gente vai saber o tipo da variável. Então aqui em Python a gente não coloca o tipo na definição da assinatura da função, né? Se a gente fosse fazer algo em C ou em Java, né, a gente já aqui dentro dos parênteses a gente teria que dizer o seguinte, né? Aqui está o nome da função, então seria lá é par, aqui eu teria que dizer, olha, aqui esse meu parâmetro é um inteiro chamado número. Depois eu teria um outro que é uma string e eu vou chamar de nome, e assim por diante. Isso seria se a gente fosse fazer em Java, tá? Em Python é um pouquinho diferente, tendo em vista essa questão dos tipos, tá? E aí aqui a gente tem o principal da nossa função, né? Que é o nome dela, os parâmetros que ela recebe, e aí depois a gente vai colocar um dois pontos aqui, tá? Então essa é a ideia do dois pontos. O que a gente tem depois dele? Assim como no if e assim como no while, depois dos dois pontos a gente tem um bloco de código, que ele é definido pela indentação, né? A gente colocar os 4 espaços. Então aqui depois dos dois pontos, tudo que tiver aqui embaixo, né, é a definição do aqui embaixo e com a indentação, né? Vejam que o cursor já está aqui para frente, tudo que tiver aqui embaixo é o código desta função aqui, tá? O código da minha função é par, tá? E aí a gente já sabe, né, que o par, a gente consegue usar o resto aqui, então se a gente for fazer isso, né, seria o seguinte, resto da divisão de número por 2 e comparar se esse valor é zero, né? Lembrando, isso aqui é uma expressão, e é uma expressão que vai dar um valor verdadeiro ou falso, né? Um valor lógico. Por quê? Primeiro a gente vai computar essa parte aqui, então vou calcular o resto da divisão de número por 2, né, que vai dar 0 ou qualquer outra coisa aqui nesse caso, 0 ou 1, né? E aí se for exatamente igual a 0, a gente sabe que é par, então vou retornar true. Qualquer outra coisa vai ser diferente de 0, então qualquer coisa diferente de 0 é igual a 0? Não, não é, então vai retornar falso. Então essa minha função lá retorna só um verdadeiro ou falso. Professor, poderia aqui retornar um texto? É par ou é ímpar? Sim, poderia sim retornar um texto, não tem problema nenhum. Tem que tudo se encaixar na utilidade do nosso programa. Como vocês já viram, é mais fácil que a gente comece a usar os tipos mais básicos, né? Então usar número ou usar o lógico, porque a gente consegue compor mais fácil as nossas condições. Então o texto é válido, muitas vezes é necessário, a gente precisa manipular texto, mas na maioria dos casos, quanto mais numérico ou relacional ou lógico a gente conseguir deixar, melhor vai ser, né? Vai ficar mais modular aqui as nossas funções. Depois, se eu quisesse mostrar que é par ou ímpar, um número, aí a gente usa essa função é par junto com um print, que é o que eu vou mostrar depois, tá? Então, em princípio, aqui a gente já tem um verdadeiro ou falso, se o meu número é par ou ímpar. Mas aí, como a gente viu, né, se a gente só fizer essa expressão aqui, eu estou calculando, mas não estou usando valor para nada. Então a gente poderia colocar esse valor aqui numa variável chamada resultado, que vai receber isso. Então o resultado aqui nesse caso sempre vai ser true ou false, né? Se é par ou se é ímpar. E aí algo que tem de diferente é o seguinte aqui, né? Então a gente lembra que o input vai pegar a entrada do usuário e vai colocar nessa variável de entrada aqui. Então a função input retorna algo para a gente no momento que a gente chama essa função. A nossa função é par, ela também vai fazer isso, ela também vai retornar algo quando nós a chamarmos, então ela vai retornar um verdadeiro ou um falso. E aí essa ideia de definição do retorno da função também é dada por um nome muito intuitivo, que é o return, tá? Então aqui a gente vai colocar return
no nosso caso, resultado. Aí, como vocês devem ter percebido, né, se nós quiséssemos, a gente poderia colocar direto essa parte aqui que eu selecionei no lugar de resultado. Mas assim fica um pouquinho mais legível só para a gente pensar, né? Por quê? Porque em geral as nossas funções vão ser maiores do que essa. E a gente vai ter todo um processamento aqui e no final nós retornamos o resultado desse processamento. E aí um ponto interessante do return é que no momento que ele é executado, ele encerra a função, tá? Então a gente não coloca código depois do return, né? Ó, vocês podem ver até quando eu dei o enter aqui, ó, o Tony ele já colocou o cursor aqui no canto, porque aqui já acabou a minha função, tá? E aí se a gente tivesse, por exemplo, um if, if alguma coisa return, beleza, então tem uma chance de não entrar no if, aí eu preciso colocar um return abaixo, né, num else, alguma coisa assim. Mas se entrar no return, né, se essa linha aqui for executada, acabou a nossa função, tá? Por isso que a gente não vai colocar nada logo em seguida aqui do return, né, no mesmo bloco de código, no mesmo nível de indentação, não faz sentido porque aqui acabou a execução da nossa função, legal? Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então a gente já tem a nossa função epar, beleza? Agora vamos ver como é que a gente chama ela, tá? Então como a gente chama ela? Isso aqui a gente não vai mais precisar por enquanto. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, pessoal, depois que acabou a nossa função, tá? Algo que é bem comum, isso já vem lá dos primórdios da programação, quando a gente tiver algumas funções no nosso código, a gente prefere, né? O código fica mais organizado se nós deixarmos a função no começo do arquivo, então todas as funções no começo, e depois, se tiver algum código, a gente coloca ele depois das funções. Então aqui, depois que acabou a nossa função, é código Python normal, tá? Então essa linha que eu tinha colocado, não tem problema, vai funcionar normalmente, tá? Então aqui é o nosso programa em Python, como a gente estava vendo até hoje, tá? Não muda nada aqui. Então algo que eu posso fazer é o seguinte, posso verificar aqui, vou colocar numa variável a recebe epar, ó, aqui a gente tem que escrever exatamente, né, como eu defini o meu nome. Então como eu coloquei P maiúsculo, aqui eu preciso usar P maiúsculo também. Então a recebe epar, e aí aqui a gente pode colocar um número que a gente quiser. Então posso verificar se o 50 é par. Assim como, vamos fazer uma outra aqui só para a gente testar, posso verificar se o 25 é par, tá? E aí eu vou colocar esse valor aqui no B. Então vejam que eu estou chamando, né, estou pedindo a execução de uma função, a execução de uma funcionalidade, e não necessariamente eu vou mostrar esse valor ou não, né? Depois aqui, como a gente sabe que o A é um valor verdadeiro ou falso, a gente poderia fazer assim, ó, if A, né, que a gente sabe que vai ser verdadeiro ou falso, então if A, print é par, else, print é ímpar, e assim por diante, né, se for do nosso interesse. Então aqui, só para a gente dar uma olhadinha, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos colocar isso num printzinho. Opa, aqui, tá? Print A, e vamos colocar aqui o B já, só para a gente dar uma olhada, tá? Então no momento que a gente rodar aqui, ó, já mostrou um true e mostrou um false, né? Então, sinal que a nossa função aqui, ela está funcionando, né? Coisa boa. Então vocês vejam, pessoal, que para nós chamarmos a função, o que a gente precisa fazer? Eu preciso colocar simplesmente o nome dela, tá? E passar o respectivo parâmetro aqui para ela, tá? Então, como a gente está esperando um número, coloquei aqui o número 50 e ele veio para cá, tá? Aí, um detalhe interessante aqui das nossas funções é que da primeira forma que a gente vai ver, né, da forma mais simples, que é o que a gente está conversando agora, Python nos dá alguma flexibilidade nisso, de colocar parâmetros opcionais, a gente chamar uma função usando o nome dos parâmetros, então a gente pode fazer isso com Python, vou mostrar logo em seguida, mas aqui algo que é bem importante é na hora que nós vamos chamar a nossa função,
a gente precisa colocar os parâmetros na ordem, tá? Então, e a quantidade tem que ser a quantidade que a gente colocou na nossa função. Então a nossa função aqui, ó, ela está esperando um parâmetro, que tem o nome de número. Então se a gente tentasse colocar, por exemplo, 2 parâmetros aqui, vocês vejam que já não vai funcionar. Ó, já vai dar um erro. Que erro que apareceu aqui, ó? É par, utiliza, né, pega um argumento posicional, mas 2 argumentos foram dados, né? Eu passei 2 argumentos aqui. Do mesmo jeito que se eu colocar nenhum argumento, a minha função também não vai funcionar. Ó, faltando um argumento requerido, que era o meu número. Tá? Então não vai funcionar dessa forma aqui. Tá? Então se a gente fosse usar 2 entradas, né? Então aqui vamos colocar de repente número 1 e número 2, aí agora sim eu consigo passar aqui um 25 e o 50, só que é claro que não vai ser utilizado nesse caso. E aí, notem um detalhe também, tinha até esquecido de mencionar isso, vou deixar como estava antes até aqui, ó. Vamos deixar 50 e aqui vamos deixar só o número para eu mostrar. Uma coisa importante. Vocês vejam que esse número aqui, ele, quando nós chamamos aqui a função que era o 50, né? 50 veio para cá, então como se eu tivesse feito uma atribuição. Número recebe 50, tá? Só que esta variável número aqui, tá? Esta variável número, ela só existe nesta função, né? Isso a gente chama de escopo das variáveis. Então essa variável número aqui, como ela é um parâmetro, ela só vai existir aqui. Tá? Então exatamente esse 50 é o valor que foi passado para cá e é o valor que vai ser usado aqui. Tá? Então essa é a nossa entrada. Bacana, pessoal? Então, turma, aqui a gente viu uma introduçãozinha bem rápida às funções, tá? Um outro detalhezinho aqui é o seguinte, vocês viram que aqui na hora de mostrar o resultado, eu coloquei o valor numa variável, né? Então eu chamei a função, coloquei o resultado dela no A e coloquei o resultado dela no B, né? na segunda chamada. Nada impede, né, que nós utilizemos, se eu quiser, diretamente aqui no print, né? Só que a única diferença é que eu não vou guardar esse valor. Então, um ponto aqui é, a minha função, ela retorna algo, tá? Ela retorna algo. A gente vai ver que a função sempre retorna alguma coisa, nem que seja nada, né? No caso aqui do Python. Então, como a nossa função sempre retorna alguma coisa, esse retorno, ele sempre tem um tipo, né? A gente já conversou sobre os tipos. Pode ser número, string, pode ser um boolean, pode ser um float, pode ser um tipo complexo, então pode ser dos mais variados tipos. Então, como tem um tipo, é uma expressão, tá? Então a gente pode compor aqui o resultado dessa função no lugar, junto com uma expressão. E aí a gente já sabe que aqui dentro das chaves, por exemplo, no print, nós podemos colocar uma expressão. Então se eu quiser, eu posso colocar diretamente aqui o resultado da minha função. Ó. É par, e aí vamos colocar aqui 99. Tá? É par 99. E aí vejam que vai funcionar normalmente, tá? Então 99 aqui, no caso não é par, mas vejam que eu só fiz a chamada direto da função. Legal, pessoal? Então o que a gente precisa saber aqui, que é o mais importante, né? Resuminho deste vídeo. Então funções, o que são? Funções é um pequeno bloco de código, né? Não necessariamente é pequeno, mas é um código com uma função bem específica, com uma funcionalidade bem específica. E aí, como é que a gente faz para definir isso, essa função? A gente vai usar a palavrinha reservada def, colocar o nome da nossa função, depois a lista de parâmetros, aqui eu usei um só, no próximo vídeo vou mostrar uma função com mais parâmetros, e aí, então, def, nome e parâmetros, tá? 2 pontos indica o início da nossa função. O código da nossa função vai ficar aqui, né, indentado como, da mesma forma como num if ou num while. Aí, o que a gente tiver de parâmetro é a entrada da função e é o que eu posso usar dentro do meu bloco de código aqui, né, informação que em geral a gente vai precisar processar.
E o return é o que a nossa função retorna, né? É o que determina a saída da função e é o retorno dela. Aí, ponto bem importante, para quem que é esse retorno? Esse retorno não é para o usuário, legal pessoal? Esse retorno é para o programador, é para o nosso programa, para o código fonte aqui, utilizar esse retorno da maneira que quiser, legal? Então, vejam que a saída da função é para o programa, para o programador, não para o usuário nesse caso, tá? E aí tem o return. Então, a assinatura da função, que é composta pelo nome e pelos parâmetros, depois o retorno, que é o resultado da função. Como chamar uma função? A gente precisa colocar simplesmente o nome dela, assim como ele é escrito, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses nós colocamos os parâmetros. Então, se nossa função aqui está esperando um parâmetro, a gente vai usar aqui um parâmetro para ela. Tá? E aí, como ela tem um retorno, esse retorno pode ser atribuído a uma variável, que em geral é o que a gente vai precisar fazer, para utilizar esse valor depois. Então, essa chamada que eu fiz aqui, ó, na linha 8, funciona, não tem nada de errado, só que eu estou executando a função e não estou usando o valor dela, assim como eu fiz aqui neste print. Então, se a gente quiser usar o resultado da função, posso colocar aqui, resultado, recebe, é par de 88. Legal, pessoal? Então, nos próximos vídeos vamos trabalhar um pouquinho mais algumas coisinhas um pouco diferentes que a gente pode fazer com funções, e vou mostrar também algumas funções bem úteis ali do Python para a gente já começar a sofisticar um pouquinho mais nossos programas. Beleza, turma? Valeu, brigadão pela audiência, até mais!